Clonagem humana. Você sabe que os cientistas, eles desenvolveram aí, na sua ciência, a interferência na vida. Eu quero, antes de falar sobre a clonagem, nós, seres humanos, criaturas de Deus, filhos de Deus, não podemos mexer nem com a vida e nem com a morte. Podemos ver isso na Bíblia, né? Porque lá em Samuel, nós vamos ver na palavra dizendo o seguinte, que Deus é aquele que dá a vida e tira a vida. No capítulo 18 de Ezequiel, o profeta Ezequiel diz, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, que o Senhor dizendo, né, através do profeta, minhas são as almas, minhas são as vidas, a vida do Pai, a vida do Filho, todas as vidas são minhas. Porém a vida, porém a alma que pecar, essa morrerá. Mas o homem ele ficou tão soberbo, ele recebeu nele o espírito do inimigo, né? Daquele que se opôs contra Deus, que é o nosso adversário, né? Que é a palavra Satanás, vem do hebraico, que quer dizer adversário. Adversário. Diabo, né? Vem lá do grego, né? Diabolos, que é uma conjunção diâmetro. É como que o sentido da palavra diabo no grego é assim: é um diâmetro, uma circunferência, e alguma coisa que é lançada no centro. Essa é a ideia da palavra diabo no grego. Então, o inimigo, ele sempre lança suas setas, as setas para poder dividir o casal, destruir a igreja. Né? Na igreja, como que o inimigo ele consegue abalar a estrutura da igreja? Como? Lançando o quê? A contenda. Entendeu? Lançando a contenda. Por isso que nós temos que ter cuidado com a língua. Né? Tem que ter cuidado com a língua. Tá, pessoal? Tiago ele fala lá que a língua é como uma grande floresta, né? Com uma centelha do fogo vai pegar fogo. Tiago faz essa comparação. Tem que ter esse cuidado, né? Então, o que aconteceu? O homem, ele colocou dentro do pensamento dele, dentro da mente dele, de que ele é o suficiente, que ele é poderoso, que ele tem condição. Quando os cientistas penetraram no cromossomo humano, e começaram, através da engenharia genética, eles começaram então a desmiuçar o DNA do ser humano, dos animais, das plantas, etc. Aí apareceu na revista Veja, escrito assim, o homem descobriu o segredo de Deus. Quer dizer, a manipulação, né? Porque a clonagem não deixa de ser uma audácia do homem muito grande de querer ser igual a Deus. Não basta ser só pensar, nas atitudes também do homem, ele demonstra para o próprio Criador que ele, na sua soberba, quer ser igual a ele ou mais do que ele. Foi assim que Satanás falou lá no Jardim do Éden. Deus sabe que no dia que vocês tocarem nessa árvore, vocês serão igual a ele, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Vocês podem notar que Satanás, ele levou o homem a cometer o mesmo pecado que ele havia cometido nos céus. O pecado da soberba, do orgulho, do egoísmo. Entendeu? Porque o pecado, praticamente, originalmente, que nós conhecemos na Bíblia, não é inicialmente aquele ato dele. Aquilo já foi a continuação, ele tocar no fruto proibido. Mas a intenção dele querer ser igual a Deus, como nós podemos observar, nós estamos na sexta-feira falando sobre as seitas, e algumas seitas se atrevem a dizer, né, que o homem, ele é um semideus. O outro diz que é Deus, né? E o homem teve esse atrevimento, né?
e fazer a clonagem. Nós vimos que eles chegaram a fazer a clonagem até da Dolly, né? Aquela ovelhinha. Né? Como é que eles fazem? Como é que ele faz isso aí? É claro que eu não sou cientista, eu não sou laboratorista, eu sou uma pessoa que fico lendo, pesquisando, né? Como é que eles fazem isso? Para poder eles fazerem uma clonagem, eles têm que pegar uma célula embriônica e para poder acontecer a clonagem, né? E remover do núcleo da célula, eles removem ali o DNA para colocar outro DNA. E com isso, eles com essa manipulação, eles têm que gastar embriões. E aí o que acontece com o gasto do embrião? Então, um embrião duplicado, aí quando morre, né, tem que jogar fora. O que nós sabemos, quando eles fazem assim, uma clonagem do animal, eles têm que gastar bastante embriões. Se fosse fazer com o ser humano, seria a mesma coisa. Imagine, para poder formar um DNA, fazer uma clonagem humana, ele teria que gastar vários embriões, quer dizer, teria que eliminar muitas outras vidas, né? Porque para os soberbos, eles dizem que embrião não é um ser humano. Esse é o pensamento, né? Ele diz que não é um ser humano, é embrião. Mas nós sabemos que desde quando, a partir do momento da concepção, nós já somos, né? Bom, vamos ler aqui a palavra de Deus, Gênesis, capítulo, um versículo muito conhecido por nós, o capítulo 1, versículo 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem nossa imagem e semelhança, e que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, e criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Eu falei no início que nós não somos autorizados a mexer nem com a vida e nem com a morte. E os homens estão mexendo com a vida e com a morte. Por quê? Quando o homem tenta fazer uma clonagem, né, ele está mexendo o quê? Com a vida. Mas nós sabemos que aqui no Brasil, por exemplo, a clonagem humana ela é proibida, como em vários países do mundo. Vamos ver aqui. A vida começa na concepção. Vamos aqui para Salmo, tá? Então, quando o indivíduo ele mexe nos embriões, está mexendo com a vida. E quando esse embrião morre, aí já sabe o que acontece, né? Não precisa nem falar, né, pessoal? 139, 13? Vamos lá. Fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo. Vós me tecestes no seio da minha mãe. Olha que expressão que Davi fala aqui. Seres bendito por me haver feito de modo tão maravilhoso e pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo da minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Que expressão é essa? O que Davi está falando aqui? Davi está falando de útero, está falando aqui de concepção, de início de vida, entendeu? Cada uma das minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia da minha vida foi prefixado. Desde antes que um só deles existisse. Uma vez eu vi um documentário, né? Um documentário na televisão estrangeira, dublado, né, para português, nascimento de uma criança. Desde o momento em que ela foi concebida, ou seja, desde quando o óvulo se uniu, o espermatozoide se uniu com o óvulo. Aí foi assim uma sequência, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Depois do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Quando foi no 8º mês, né? Aquela criança foi abortada, né? E aí a criança, assim, no diário, né? Diário de um bebê, o nome em inglês, né? Diário de um bebê, traduzido em português, dublado. Aí ele disse, no 8º mês, minha mãe me matou. Entendeu?
E os homens estão fazendo essas coisas aí, quer dizer, provocando a ira de Deus, né? Vamos continuar vendo sobre a concepção? Vamos ver aqui Isaías 49, versículo 1 a 5. Vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento. Ainda no seio da minha mãe, ele pronunciou o meu nome. Quer dizer, Isaías, falando da chamada dele para o ministério profético. Tornou minha boca semelhante a uma espada afiada, cobriu-me com a sombra da sua mão. A espada aqui é sentido de autoridade, de fala. Entendeu? Disse-me, tu és o meu servo. Porque a Bíblia ela tem hipérboles. A Bíblia ela tem figura de retórica, vários tipos de figura de retórica, né? Figura literal, nem tudo é literal, nem tudo é figurado, nem tudo é simbólico. Aí você tem que ter uma certa familiaridade com as escrituras para você ter um manuseio. Por isso que Paulo fala, né? Lá no capítulo 2, versículo 15 de Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? É você estar familiarizado com as escrituras. É você ter, o momento que você está lendo, você já tem aquele discernimento, aquele entendimento. E para que isso ocorra, você tem que ter a permanência de leitura, né? Vamos continuar aqui, Isaías. Tu és o meu servo, Israel, em que me rejubilei, e eu dizia a mim mesmo, foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Todavia, meu direito estava nas mãos do Senhor, e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora o Senhor fala, ele me formou desde o meu nascimento, para ser seu servo, para trazer-lhe de volta Jacó e reunir-lhe Israel, porque o Senhor fez-me esta honra. E meu Deus tornou-se minha força. Então, pessoal, Deus ele cuida de nós desde a concepção. Entendeu? Nós somos vida, nós somos ser desde a concepção. E quando alguém coloca a mão nesse embrião para poder manipular para alguma coisa, é complicado, hein? Aí você vai entender. Aí, as pessoas que estão nesse mundo, que são cegas espirituais, elas não percebem que muitas das coisas ruins que acontecem no planeta, que acontecem neste mundo, são juízo de Deus. Por causa do orgulho e da soberba humana. Entendeu? São juízos de Deus. Em Provérbios está escrito que a maldição sem causa não virá. E eles estão abusando, né? Eles estão abusando. Nós já vimos aqui que Deus deu certa autoridade ao homem. Mas essa autoridade ela tem limite, né? Ela tem limite. Agora, aqui no Brasil, como eu falei, é proibida a clonagem humana. Eu tomei conhecimento que tem um médico na Itália que estava fazendo clonagem humana. Mas o Papa proibiu. O Papa, ele proibiu. O Papa João Paulo II, que ele faleceu, ele proibiu a clonagem humana. E o Bento XVI também. Agora, a pergunta. Por que o padre proibiu a clonagem humana? Por que a igreja se manifestou nessa questão de clonagem e fez questão de se manifestar proibindo? Bom, a pergunta. Agora, vamos analisar o seguinte. Vocês sabiam que foi encontrado a Arca da Aliança? A arca que os judeus utilizavam lá no santuário de Moisés, no templo de Salomão, aquela arca que Deus mandou esquecer e que muitas igrejas hoje trouxeram a arca para dentro da igreja de novo. Vamos lembrar aqui Jeremias 3,16, quando Deus chega para Israel e manda esquecer a arca. Essa arca foi encontrada. Você lembra que teve filmes aí? Filmes produzidos por Hollywood em busca da arca perdida. Mas naquele momento que eles estavam exibindo esse filme, a arca já tinha sido encontrada.
E eles ficaram bem quietinhos, não falaram. Essa notícia da arca aí é uma notícia que não é uma notícia assim que todo mundo sabe, entendeu? Mas um arqueólogo aí, ele encontrou a arca. 3,16 de Jeremias, vamos lá. Quando vos multiplicardes e numerosos vos tornardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, não mais se falará na arca da aliança do Senhor, e nem mais se pensará nela, perdendo-se a lembrança e a saudade, e nem a ela se há de se referir. Então, utilizar hoje a arca, como muitas igrejas utilizam, isso não é recomendado por Deus, né? Porque Deus manda esquecer aqui. E não a igreja, porque aqui Deus está falando para Israel. É interessante notar o seguinte, pessoal, que Deus fala para 3 povos na terra. Deus fala para Israel, para gentios, pagãos e para o judeu. Então, a Santa Bíblia, ela é direcionada a 3 tipos de povos. Para a igreja, para Israel e para os pagãos. Então, quando você estiver lendo o texto sagrado, você tem que estar familiarizado com o contexto. O que é o contexto? O contexto é o que vem antes e o que vem depois. O que vem antes de Jeremias? Muita coisa, até o livro de Gênesis. Gênesis, os livros que vêm antes, é tudo o contexto. O que vem depois do capítulo 3,16 de Jeremias? Vem tudo, vem Malaquias, Oséias, vem Mateus, Marcos, Lucas, vem tudo. Você tem que estar... Então, o contexto é aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Aqui, Deus não está falando para a igreja, não. Deus está falando para Israel, para esquecer a arca. Mas a arca foi encontrada. E aí, o que acontece? Eles encontraram também o sangue. E é interessante que informações que nós temos, das pesquisas que nós fizemos, esse sangue que eles encontraram na arca, ele está vivo. Você sabe que o sangue, uma pessoa ela é baleada, ela morre atropelada, ela derrama o sangue, daqui a 3 dias o sangue já está até preto, né? E segundo as informações que nós temos, esse sangue está vivo. E alguém já sugeriu que este sangue é o sangue do Messias, de Yahushua, e que se pretende fazer uma clonagem humana partindo desse sangue. Isso é uma informação não muito publicada, entendeu? Isso está na internet, entendeu? Isso está na internet. E alguém está pensando em fazer a clonagem deste sangue que se supõe ser o sangue de Yahushua, de nosso Senhor Jesus Cristo, para poder estabelecer o quê? Essa pessoa ser aqueles que eles estão querendo, né? Alguém proibiu a clonagem humana. Será que essa proibição não seria para encobertar qualquer projeto dessa natureza, do qual nós estamos dizendo aqui nesse momento? São coisas para nós pensarmos e ficarmos atentos. Nós, em tudo que nós tomamos conhecimento, tanto nos livros, quanto nos documentários de televisão, do Discovery, Geography e outras mais TVs internacionais, através da televisão, através dos documentários, através da internet, nem tudo nós podemos apurar. Não tem como nós chegarmos lá no cientista, no arqueólogo que fez as escavações, que fez a descoberta, ter um diálogo com ele, levar uma câmera para filmar, uma entrevista. Nós corremos o risco de acreditar naquelas informações. Claro, evidente que existem muitas coisas mentirosas informadas tanto nos livros quanto na internet. Mas, baseado nas pesquisas que eu fiz, eu concluí que essa descoberta da Arca da Aliança, eu acredito que seja verdadeira. Porque vocês sabem que o Templo de Salomão está para ser reerguido lá em Israel. Existe já, inclusive, até
sacerdotes que estão já se preparando para fazer todos os sacrifícios que foram instituídos por Moisés, entendeu? Sacrifício dos animais, todo aquele ritual do qual conhecemos no livro de Levítico, eles querem fazer, estão preparando para isso, entendeu? Então tem assim um tanto de verdade nessas informações, de condições de nós acreditarmos que eles encontraram essa arca está reservada para ser colocada nesse templo. Agora, o que me chamou a atenção, pessoal, foi o lance do sangue que eles encontraram lá na arca, e que eles supõem ser o sangue do cordeiro, que está vivo, que esse sangue está vivo. E eles pretendem fazer uma clonagem desse sangue para poder trazer o Messias de volta à Terra. Olha que coisa, pessoal. Será que eles vão conseguir isso? Será que essas proibições, tanto do lado político quanto do lado religioso, não seria para colocar uma fumaça para as pessoas não perceberem que está para vir por aí? Essas são perguntas para nós pedirmos discernimento de uma Bíblia Sagrada a Deus. Entendeu? Eu que não vou responder essas perguntas, mas elas ficarão na nossa mente, no nosso coração, na nossa expectativa. Vamos observar, vamos ficar observando o que vai acontecer aí. Agora, consumando o que nós estamos dizendo, a clonagem humana não é da vontade de Deus. Porque quando o homem tenta fazer a clonagem humana, ele está se intrometendo naquilo que Deus fez, né? Na engenharia genética de Deus. Como orgulhosamente, soberbamente, quando os homens descobriram o segredo do DNA, eles publicaram na revista Veja aqui no Brasil. O homem descobriu o segredo de Deus. É soberba, né, pessoal? É aquele espírito de Satanás, o espírito do inimigo. Aquele, subirei as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Entendeu? Está escrito lá no 28 de Ezequiel, no 14 de Isaías. Ele que estava em pedras afogueadas, e ele quis ser mais do que Deus. Nós sabemos disso. Entendeu? Nós sabemos disso aí. Essa proibição, eu acredito que seja para impedir que a nossa mente invada mais a curiosidade dos fatos. Tá? Agora, pela Bíblia, nós podemos ter a conclusão de que não se pode fazer a clonagem humana, que não é da vontade do Pai, não é da vontade do nosso Deus. Deus não quer que o homem mexa com a vida e nem com a morte. Porque tanto um quanto o outro está no controle dele. E o homem está fazendo isso, né? O homem está fazendo isso. Próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o tráfico humano. Esse assunto, ele está contido no tema da campanha da fraternidade. Entendeu? Então, vocês que estão com a semanário litúrgico, a campanha da fraternidade está falando sobre o tráfico humano. Entendeu? É nessa parte aqui, ó. Quando vocês pegam aqui o semanário litúrgico, nessa parte aqui, entendeu? Aqui no meio tem a proclamação do Evangelho. E aqui, você vai encontrar aqui a explicação sobre a campanha da fraternidade, que está abordando o tráfico humano, que, infelizmente, é uma realidade, né? O tráfico humano. Nós vamos falar sobre este assunto na próxima quarta-feira, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, onde eu, Bispo Afonso Querubim, estou todos os dias no plantão espiritual de atendimento. Se você quiser participar das nossas celebrações, nós temos, especialmente na sexta-feira, a celebração da libertação, às 9 da manhã, 3 da tarde e 18 horas. Nossa igreja, humilde e simples, fica bem próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio, bem no centro de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Para você que está nos assistindo pela internet, qualquer parte do Brasil, e quiser ter contato conosco, receber pelo correio as orações, né, que ainda nem todas nós colocamos na internet, mas se você quiser receber o prospecto,
nós podemos mandar gratuitamente pelo correio para você a oração da crucificação do mal. Nós vamos mandar 3, 4, 5, quantas pessoas tiverem aí na sua casa, nós vamos mandar pelo correio esta oração poderosa, a oração da crucificação do mal, que é uma oração de exorcismo inédita. Só tem aqui na nossa igreja, em mais lugar nenhum no Brasil, nem no mundo. É só aqui. Essa oração do exorcismo forte, da crucificação do mal, para você crucificar o mal, claro, pela fé, simbolicamente, na cruz de Cristo, em nome de Jesus, nosso Senhor. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso e-mail é missãoiavé@gmail.com. Missão Iavé, é Y-A-W-E-W-E-H. missãoiavé@gmail.com. Você pode também, no nosso site, www.missãoiavé.com.br, você pode deixar o seu pedido de oração, tá bem? No homepage, ou seja, na primeira página da nossa, você abriu a página da internet, a primeira, tem ali um lugarzinho, cantinho de oração, você vai clicar ali, e você vai cair numa parte onde você vai escrever o seu pedido, tá? Pela sua empresa, pela sua família, ou escrever o seu problema, tá? E nós vamos receber no nosso e-mail, daquilove@hotmail.com. E nós vamos rezar por você, vamos pedir a Deus pela sua família. E aqueles que fizerem isso, mandar pelo e-mail pedido de oração, através do nosso site, www.missãoiavé.com.br, eu prometo levar o seu nome para o monte para apresentar a Deus, tá bem? Se você fizer isso, eu prometo levar o seu nome para o monte para nós apresentarmos a Deus, para Deus abençoar você, em qualquer parte do Brasil. E nós temos aí o nosso canal no YouTube, e você pode se inscrever no canal. Essa parte vermelha que tem aí embaixo do vídeo, tá? E inscrever-se, é só você clicar ali e você vai receber então os nossos vídeos. Quando nós colocarmos aqui no nosso canal, você vai receber automaticamente aí no seu os vídeos gravados aqui em nossa igreja, em nome de Jesus. Eu quero parabenizar a minha filha Marilyn Jane, que hoje, nesse dia 9 de abril de 2014, está completando mais um aniversário, né? Fazendo mais um ano de vida. E eu quero parabenizar a Marilyn Jane. Deus abençoe você, Marilyn, que tem muitos anos de vida e que você possa seguir nesse propósito. Aí, a Marilyn Jane também ela tem um canal no YouTube, né? A Marilyn Jane. Quem quiser é só pegar o nome dela aí, Marilyn Jane. Esse é um nome escolhido por mim, não é um nome bonito, Marilyn Jane. É só você chegar lá no canal do YouTube. Marilyn Jane, ela é profissional em maquiagem, beleza, e ela dá as dicas para as mulheres sobre como maquiar, como fazer. Ela agora está fazendo um curso especialista também de maquiagem profissional, de arte, de televisão, né, também. E você que gosta de andar bonita, mulher, é só você chegar lá, Marilyn Jane, no YouTube, tá? E você vai encontrar o canal da filha do Bispo Afonso Querubim, que tem muita coisa bonita lá para você aprender, né? Para ficar mais bonita. Bonita com o namorado, bonita com o marido. E hoje em dia até os homens estão também se maquiando, né? Então, os homens que se maquiam tem que ser uma coisa discreta, não vai ser aquela eu cheguei, não, sabe como é que é, né? É como se tivesse um brinquinho no lado direito, né? Então, você tem que ficar leve, né? A maquiagem dos homens, eu sempre falo aqui com o pessoal aqui da igreja, os homens que passa alguma coisa no rosto, né? No creme, ou até mesmo o fundo, aquele pozinho que as mulheres passa um pouquinho, mas tem que ser um pouquinho discreto, né? Porque se colocar muito, você já viu, né, pessoal? Aí, como diz lá no Rio de Janeiro, a vaca vai pro brejo. Isso é uma gíria carioca, a vaca vai pro brejo, quer dizer, vai ter um falatório, né? Aí o pessoal vai ficar tudo... Não é bom, né? Tem que ter sabedoria, assim seja. Então, nossos amigos, até o próximo encontro, em nome de Jesus, quando eu vou estar aqui trazendo para você a palavra de Deus.